gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lohane, eu sou advogada e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a demissão por justa causa. Eu acho importante que todo mundo saiba do que se trata isso, porque em algum momento da sua vida ou você vai ser patrão, empregador de alguém, ou você vai ser empregado. E tanto numa posição quanto em outra, você precisa saber o que você pode ou não fazer de acordo com a lei. Então vamos lá, vou tentar ser rápida e objetiva. A CLT, no artigo 482, traz 14 itens, ou seja, 14 comportamentos que são caracterizadores e que podem ser encaixados na demissão por justa causa. Então, assim, só para você entender, se você fizer qualquer uma das 14 coisas que tem lá no artigo 482, o seu patrão pode te mandar embora direto por justa causa. Ele não precisa te falar antes, ele não precisa te dar uma advertência por escrito antes, ele não precisa te dar uma suspensão antes, isso é direto, porque essas coisas, esses comportamentos são faltas graves para a lei. E por isso a lei permite, dar esse direito aí ao empregador, ou seja, o patrão, de mandar o funcionário dele embora, caso ele cometa qualquer uma dessas atitudes. Eu não vou falar as 14, eu vou falar as 5 principais, que são as que mais acontecem. O primeiro ato que pode desencadear uma demissão por justa causa, e é um ato muito importante de você saber, é a improbidade. Muita gente fica em dúvida do que é isso, então eu vou tentar te dar o exemplo mais prático. Sempre que se fala em improbidade, se fala em confiança, na verdade, quebra da confiança. Se fala de honestidade, se fala de falsificar, de roubar, de mentir. Então, o exemplo mais padrão que a gente tem é a entrega de atestado falso. Então, se o seu empregado te trouxer um atestado falso e isso ficar comprovado, você pode demiti-lo diretamente por justa causa. O segundo exemplo mais comum da demissão por justa causa é a desídia. E a gente fala muito dessa palavra, mas ela é muito confusa, porque as pessoas não têm noção do que realmente a desídia é. Então, vamos lá. O funcionário, o empregado que age com desídia, basicamente é aquele empregado que age com relaxo, com preguiça, que se atrasa. Só que isso não pode ser pontual. Então, você trabalha 1 ano na empresa e só se atrasou uma vez. Você não está agindo com desídia. Agora, se você atrasa todos os dias, tem 3 meses, aí você está sendo muito abusado e muito relaxado. E isso pode ser a característica de um funcionário com desídia que o seu empregado pode usar, que o seu empregador, aliás, pode usar para te demitir por justa causa. E você, empregador, fique esperto. Tudo isso tem que ter prova. Então, se é o ponto eletrônico, é mais fácil, porque você tira ali um extrato e vê que aquela pessoa se atrasa na chegada. Mas se não for, busque aí outros meios de comprovar isso, para que isso não seja revertido judicialmente. O terceiro caso de demissão por justa causa é a insubordinação e a indisciplina. Apesar de serem palavras parecidas, significam coisas diferentes e vai ser facinho de você entender. A insubordinação, o empregado insubordinado é aquele que não respeita e não atende, não obedece às ordens diretas do seu chefe. Então você fala para o seu empregado: eu quero esse relatório aqui às 15 horas, ele vai levar 2 horas depois, 5 da tarde. Ele não respeitou a sua ordem direta. Claro que tem que avaliar o caso, se foi aquilo por querer, se não foi, o que aconteceu. Eu tô dando exemplos gerais. Então, insubordinação é não atender a uma ordem direta. Já a indisciplina é diferente, porque o empregado que é indisciplinado, na verdade, ele não respeita as normas gerais da empresa e não só aquela ordem direta. Então, por exemplo, é regra na empresa que todos vão trabalhar de uniforme e aquele empregado nunca vai de uniforme. Ele é indisciplinado. É regra na empresa que todos os empregados se alimentem somente na cozinha. Ele pega o prato na hora do almoço e vai comer no escritório. Então, ele é indisciplinado, mas tanto um quanto o outro. Insubordinado e indisciplinado, que às vezes vão estar ali interligadas as atitudes, são motivos para demissão por justa causa. A quarta atitude que é considerada falta grave é o abandono de emprego, tão famoso abandono de emprego. Bom, são 2 as hipóteses. Se por um acaso seu empregado faltar por mais de 30 dias corridos, injustificadamente está configurado abandono de emprego. Ou se por um acaso você ficar sabendo que ele está trabalhando em outro lugar, por exemplo. É óbvio que isso já configura o abandono de emprego e aí você não precisa esperar os 30 dias para mandar ele embora.
Por último, 5 e 6, a quinta e a sexta atitude aí, que para a lei são faltas graves, são atos lesivos contra a honra e boa fama da empresa. E isso vale também para outros empregados ou para clientes. Isso é polêmico e eu vou te explicar por quê. A CLT diz que se o empregado comete qualquer ato lesivo contra a boa fama ou a honra da empresa ou da pessoa mesmo, que é o seu chefe, seu superior, ele pode ser demitido por justa causa. É aquela espécie de não pode estar cuspindo no prato que tá comendo, ou sabe aquele ditado, ou fala mal ou anda junto? É basicamente isso. Então, muito cuidado com as postagens nas redes sociais, com as conversas no WhatsApp, com a reclamação entre os colegas aí da empresa, porque se o seu chefe ficar sabendo e isso for aí comprovado, ou seja, se ficar provado de que o empregado está falando mal, está, vamos dizer assim, difamando ou caluniando a empresa ou o empregador, ele pode ser demitido por justa causa. E se ele fizer isso também com os clientes ou com outros empregados, ou chegar aí nas vias de fato, ou seja, agressão física com um deles, ele também pode ser demitido por justa causa. A polêmica é no seguinte: as pessoas que contestam isso alegam a liberdade de expressão. Concordo, você tem o direito de criticar, de dar a sua opinião, de falar o que está te agradando ou não naquela empresa. Porém, a liberdade de expressão tem um limite, que é o direito da outra pessoa. Então você pode criticar ou opinar desde que você não ofenda. Esse é o limite. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido.